E estamos agora ao vivo aqui no nosso programa das manhãs, Valores do Reino, nessa manhã de sábado. Como é que você tá, minha querida irmã, meu amado ouvinte? Hoje é um programa em edição especial, ao vivo, dia de sábado. Você sabe por quê? Porque a Igreja do Senhor Jesus está em festa. Estamos vivendo o Seminário da Prosperidade Bíblica. E ontem foi uma glória aqui na igreja. Ontem foi o derramar de Deus, muita sabedoria, muita palavra revelada. E hoje você não pode faltar. Nossos convidados estão conosco. Pastor Francisco, Pastor Sandro, Apóstolo Luiz Henrique. E hoje, quem será que vai vir estar conosco? A nossa amiga levita, Sara Farias. Gente, eu quero saber se ela já chegou. Já já vou estar ligando para quem vai pegar ela no aeroporto. Logo mais ela já está aqui na terra cearense, aqui em Fortaleza. E por volta das 7 horas vai iniciar hoje a nossa programação aqui na Igreja do Senhor Jesus. Você que tem vontade de participar, de vir. Bispa, aconteceu ontem a abertura? Foi, mas hoje continua. Vai ser hoje e ainda mais amanhã, no domingo, vai ser o fechamento. Então, você quer o endereço? Aqui é a Avenida Washington Soares, 7.600, em frente ao Gonzaguinha da Messejana. Rapidinho você encontra aqui a Igreja do Senhor Jesus. Tem estacionamento para você colocar seu carro, tudo muito seguro. Hoje nós vamos ter a participação dessa levita linda, maravilhosa, uma mulher de Deus, vai estar aqui com a gente, juntamente com o Ministério de Louvor e SJ, e mais palavra revelada, mais poder de Deus para nós, porque Deus, Ele quer nos ver prosperar. Você crê que o Senhor tem algo importante a realizar na sua vida hoje aqui na Igreja do Senhor Jesus? Então vem, a entrada é franca. Mas eu quero fazer um pedido para você que vai vir aqui hoje à noite. Que você traga 1 quilo de alimento. É um pedido, não é uma imposição para você entrar na igreja. Mas eu faço esse pedido porque nosso Ministério Solidário precisa da sua contribuição. Você pode trazer 1 quilo de arroz, macarrão. Macarrão está precisando aqui no celeiro. Se você puder trazer 2 quilos de macarrão, olha. Café, pode trazer óleo, leite. Aqui no nosso depósito de alimentos, o leite está bem baixinho. Então, se você puder trazer um pacote de leite, já vai contribuir bastante. Não se esqueça que Deus, Ele se agrada daqueles que dão aos pobres, né? Porque a palavra do Senhor diz que aquele que dá aos pobres empresta a Deus. Imagine nós, quem nós somos para emprestar ao Senhor, não é? Então, é uma ótima oportunidade para você exercer seu cristianismo, a sua generosidade com quem está precisando. Hoje, traz nesse sábado, hoje, aqui na Igreja do Senhor Jesus, uma doação, tá bom? Mas isso não vai limitar a entrada de quem vier ao templo. Você pode trazer também convidado com você, alguém que você queira vir para destravar, né, a vida dessa pessoa. Inclusive, aqui está sendo feita oração de destravamento, gente, porque precisam pessoas quebrar maldições, pessoas que andam bloqueadas, que não conseguem prosperar. Não conseguem prosperar, não é só na área financeira, não, gente. Às vezes é na vida afetiva, né, na vida emocional, nos estudos, na sua parte profissional. Quantas pessoas precisam, né? Às vezes foi uma palavra de maldição jogada, maldição de gerações que precisa ser quebrada. Então, não deixa de vir, que vai ser muito importante esse momento que vai acontecer aqui no Congresso, né, da prosperidade bíblica, porque a prosperidade de Deus para nossas vidas, ela é muito mais do que dinheiro. Se trata de bênção espiritual sobre nossa vida, sobre nossa casa, nossa família, sobre o nosso corpo, sobre a nossa mente, para que nós tenhamos saúde e vida plena nessa terra. Amém? E hoje eu queria compartilhar com vocês uma palavra também dentro do tema, né, falando sobre prosperidade bíblica. Vou falar hoje o quarto passo. O quarto passo para se ter a prosperidade de Deus nas nossas vidas. Vou falar sobre a diligência. Você já ouviu falar de diligência? Vamos começar então lendo Provérbios 22, versículo 29, que diz assim: Viste um homem diligente na sua obra? Perante reis será posto,
e não será posto perante os de baixa sorte. Outro versículo que eu queria compartilhar ainda aqui na entrada, né, do nosso meditar, é Provérbios 12, 24, que diz: as mãos diligentes governarão, mas os preguiçosos acabarão escravos. Olha só que forte, não é? Esses dois versículos que falam sobre a diligência, a importância da diligência. Mas, bispo, o que é que significa diligência? Vamos então para o item 1, a definição da palavra diligência. Diligência, diligente, né? Diligente é aquela pessoa que é ativa, aplicada, zelosa, cuidadosa, dedicada. É aquela pessoa que ela tem esmero em fazer suas atividades, né? Que faz as coisas com agilidade, rapidez. Essas pessoas, ela tem uma resposta rápida para aquilo que está sendo pedido, né? Quem tem prontidão, né? Aquele que é rápido, aquele que é ligeiro. Benjamin Franklin, que foi o pai fundador dos Estados Unidos, ele falou algo muito interessante a respeito do diligente. Olha só. O caminho dos preguiçosos é cheio de obstáculos, ao passo de que o diligente não tem qualquer embaraço. Olha só. O caminho do preguiçoso é cheio de obstáculos, mas o diligente, ele não tem embaraço em sua vida. Por quê? Porque ele tem uma dinâmica diferente de enxergar as coisas. Ele não vê os obstáculos, mas ele vê as soluções. Ele anda numa velocidade diferente, né? Ele não vê problema em colocar a mão na massa para tentar resolver uma situação. Então, ele não tem desculpas. É diferente da pessoa que tem preguiça, né? Que fica procurando uma desculpa para não ter uma ação, né? Não. O diligente, ele está sempre pronto a resolver. Por isso, ele não vê obstáculo, mas ele vê solução. Ele passa por cima dos problemas. E essa foi uma frase de um homem que foi fundamental na construção dos Estados Unidos, não é? Que nós sabemos que é uma grande potência. E lá eles valorizam muito o trabalho. Então, irmãos, assim, a diligência, ela é uma característica de cidadãos do reino. É coisa de Deus na terra. Toda perfeita administração, perfeita organização, limpeza, tudo isso vem do céu. Imagine que a oração do Pai Nosso, Jesus fala assim, o Senhor Jesus, seja feita a tua vontade aqui na terra, como é feita a tua vontade no céu. Deus, ele tem um padrão celestial. E dentre as características deste padrão celestial está a diligência, né? A diligência, ela faz com que as pessoas tenham destrezas para governar, né? Destreza para governar, para organizar, para liderar, para deixar as coisas no perfeito estado. Você andar do lado de pessoas diligentes, não tem coisa melhor, né? Você ter funcionários diligentes, você ter pessoas dentro da sua casa, da sua família, que sejam diligentes, que sejam pessoas rápidas, observadoras, né? Que estão ali dando um passo sempre a tentar solucionar as questões, os problemas. E não aquela pessoa parada, né, que fica esperando acontecer para depois tomar uma atitude e ainda é empurrado por outro, depois ainda para consertar. Não. O diligente, ele não tem essa visão. Ele realmente tem uma unção diferenciada de Deus e nós precisamos buscar no Senhor essa unção, né? Precisamos buscar em Deus, em sermos diligentes, pessoas aptas, pessoas rápidas, né? Pessoas capazes. Deus, eu não me sinto às vezes diligente, de repente você que está ouvindo essa palavra, Deus, eu queria tanto, né, ser mais diligente na minha vida, sabe? Começar uma tarefa, executar até o fim, né? Ser uma pessoa mais organizada. Eu quero te dizer que tudo é possível através do Espírito Santo. Quem nos capacita é Deus. Deus muitas vezes não chamou pessoas capacitadas para exercer aquele chamado. Não. Deus chamou pessoas simples, aos olhos humanos até incapacitadas. Mas a sua busca a Deus, a sua vontade de mudar, né? Você reconhecer, a sua humildade de reconhecer, Deus, eu preciso de mudança nessa área na minha vida. E você lutar contra a carne que tenta te trazer para baixo. Isso traz para você
a força do Espírito Santo para você vencer isso e você se tornar, de fato, uma pessoa diligente. Tem pessoas que já nascem com a inteligência aguçada. Outros não. Outros precisam se esforçar mais um pouco para conseguir aprender. Mas eu quero te dizer que, através do Espírito Santo, tudo é possível. Apesar de você ter mais dificuldade do que uma pessoa que já nasceu com QI mais elevado. É como uma pessoa que vai fazer uma ginástica, né? Vai fazer uma musculação. Tem gente que já nasce, né, já com aquela tendência a ter músculos fortes, mas tem outros não, que precisam se exercitar mais para que venha aquele músculo a se desenvolver. Mas isso tudo passa por um processo também de diligência, né? De nós estarmos focados em querermos a mudança também, né? Então, é isso que a gente vai falar hoje. Para que você seja uma pessoa bem-sucedida, próspera, você precisa caminhar com diligência. Você precisa exercitar a diligência na sua vida, porque o Senhor tem te chamado para isso. O Senhor tem te chamado para vencer. O Senhor tem te chamado para passar por cima das suas dificuldades, para você dominar todas as coisas, amém? Quando eu falo de dominar todas as coisas, eu me refiro a várias coisas na sua vida, irmão. Várias. Que vai desde a parte, né, disciplinar, da forma com que você se alimenta, vai na parte física, na forma com que você se exercita, na forma que você estuda, na forma que você procura a capacitação da palavra, na forma que você busca a Deus e você lê a Bíblia todos os dias e ora, na forma que você trata com seus entes queridos dentro de casa, com seus filhos. Nós sabemos que nós temos vários desafios na nossa vida. Não somos perfeitos, não é? Mas nós caminhamos através do Espírito Santo para nos tornarmos a imagem e semelhança do nosso Deus. E Ele é diligente, Ele é santo. Então, nós temos que realmente procurar, né, ter isso em nossas vidas. E para falarmos de diligência, né, vamos agora para dentro do livro de Provérbios, mais uma vez, que eu vou ler para vocês a respeito da diligência da formiga, que é o item 2 hoje da nossa meditação. Aqui está em Provérbios, capítulo 6. Provérbios 6 vem falar hoje sobre um animalzinho muito especial que nos ensina muito, né? Na verdade, um inseto, né? Que é a formiga. Provérbios 6, vamos ler do versículo 9 até o 11, diz assim a palavra. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, olha para os seus caminhos e ser sábio, a qual não tendo superior, nem oficial, nem dominador, prepara no verão o seu pão, na cega ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco de sono, um pouco toscanejando, um pouco encruzando as mãos, para estar deitado. Assim te sobrevirá a tua pobreza, como um ladrão, a tua necessidade como um homem armado. Até aqui a palavra do Senhor. Você vê aqui, né, que a formiga, você vê que é um ser tão pequenininho, mas foi criado por Deus e vive debaixo dos comandos do céu, né? Porque quem ensinou a formiga a cuidar do formigueiro? Quem ensinou a ela o trajeto, né, levando as suas folhinhas, cortando e toda aquela manutenção gigante, né, que há dentro da administração de um formigueiro? Aquilo dali é coisa do céu na terra, irmãos. E ela vem nos ensinar. Ela sendo um inseto, uma criatura tão delicada que qualquer pisotezinho que você dá ali, ela fica esmagada. Ela vem nos ensinar o caminho da diligência, né, do trabalho. A formiga, ela carrega muitas vezes mais do que o corpo dela, né? Do que a massa do corpo dela, né, as costas. Você vê que às vezes a formiguinha vem com uma folha bem grande que você fica admirada. Meu Deus, essa folha parece que está andando só. Não, quando você vai ver a formiguinha está lá carregando
ela é um dos símbolos do trabalho, né? A formiga, a abelha, ela vem ensinar a gente, mas aqui dentro da palavra fala, né? Tenta nos comparar ao trabalho da formiga, porque na época do verão, ela junta tudo que ela precisa, né? Na época da fartura, né? Como pode um ser tão pequeno que nem cérebro tem ter noção de que tem que juntar, né? Que tem que guardar, que tem que se haver uma administração e não vai dormir no verão, né? Você não vê formiga dormindo. Eu nunca vi uma formiga dorminhoca. Você já viu uma formiga dorminhoca? Não tem, né? Tem a minhoca, né? Debaixo da terra tem a minhoca, mas não tem a formiga dorminhoca. E assim, meus irmãos, nós aprendemos com as formigas, porque ela não tem um superior, imagine, ela não tem supervisores para dizer o que elas têm para fazer. Os formigão-chefe, assim, sabe? Com o chicote, assim, perto. Vem por aqui, formiga, né? Aquela coisa toda, né? Não tem. Ela já sabe o que tem a fazer. De uma maneira sobrenatural, elas vão e seguem seu caminho, sem questionar, né? Sem fazer nenhum tipo de enrolação. Não, elas fazem tudo da maneira correta e elas seguem sempre uma atrás da outra ali trabalhando. E no final, né, como diz a própria palavra, elas trabalham no verão, no inverno elas têm como se sustentar. E assim, o Senhor, Ele deixou escrito assim na palavra para que nós pudéssemos observar e termos diligência na nossa vida também, quanto à administração dos recursos, quanto àquilo que Ele tem entregue a nós, quanto aos talentos que Deus também tem dado a cada um de nós. Então, a preguiça, gente, ela é obra da carne. E engraçado que não está escrito lá no livro de Gálatas, no capítulo 5, na famosa, né, passagem que fala sobre as obras da carne, que é Gálatas 5, do 20 a 21, não tem. Mas ela é uma obra da carne, gente, bastante combatida dentro da palavra, né? Nós vemos aqui no livro de Provérbios, olha, inumeráveis, são muitos versículos que combatem a preguiça, porque Deus, Ele conhece a estrutura do homem, Ele sabe das mazelas espirituais do homem, e essa mazela da preguiça, irmão, é coisa do diabo, sabe? Que realmente é uma das maldições que vieram na carne, que precisam ser extirpadas através do Espírito Santo. Porque Deus não chama um exército de preguiçosos, mas Deus chama um exército de gente diligente, de gente valente, de gente de fé, de gente de coragem. Amém? Nós vemos aqui, olha, eu botei vários versículos aqui para a gente estar compartilhando a respeito da preguiça. E são muitos, irmãos. Então, para que você seja bem-sucedido na sua vida, né, você precisa dar a Deus a preguiça. Você precisa botar um ponto final nesse assunto, virar a página. Olha, não aceito mais isso na minha vida, de forma nenhuma. A gente estava até comentando aqui, conversando um pouco de começarmos um ministrar da palavra, né? A respeito de um provérbios, que não é provérbios bíblico, mas é provérbios que se fala, né? E diz assim, o que você puder fazer hoje, não deixe para amanhã. É algo muito sábio isso, né? Porque o que a gente tiver para resolver hoje não é a questão de ser precipitado, mas no que diz respeito a coisas de casa, a coisas da nossa vida, de organizarmos, porque tem pessoas que fazem já o contrário, que até as pessoas chamam de procrastinar, né? É aquilo que você sempre coloca para outro dia. Não, amanhã eu faço. Não, depois da manhã eu faço. Depois eu resolvo. Aí, não, no ano que vem eu faço. E ali já começa a adiar. Começam a ficar adiados tantos propósitos, né? Tanta coisa que Deus tem a realizar. A pessoa mesmo se auto-sabota através da procrastinação e ela vem pela preguiça, né? Então, vemos aqui Provérbios 20, verso 13. Diz assim, não ames o sono, para que não empobreça. Abre os teus olhos e te fartarás de pão. Olha só. Provérbios 10, verso 4 e verso 5.
Eu anotei muitos, viu, gente? O que trabalha com a mão, o que trabalha com mão enganosa empobrece, mas a mão dos diligentes enriquece. Olha os diligentes. O que ajunta no verão é filho sábio, mas o que dorme na cega é filho que envergonha. Aqui fala mais uma vez, né, a respeito da diligência e, em contrapartida, também fala sobre a preguiça, né, que é a pessoa que dorme na cega, né, que dorme no ponto, né? Deus tem tanta coisa linda a realizar, a realizar através de você, através das nossas vidas. Precisamos nos posicionar e dar a Deus essa obra da carne chamada preguiça, que ela não vem do Senhor. Provérbios 10, 18 diz assim. Aliás, é Eclesiastes 10, 18. Vamos aqui para Eclesiastes. Eclesiastes tem mais. Muita coisa, né, na Bíblia falando a respeito da preguiça. Não podemos dar vez a ela. Temos que combater ela na vida dos nossos filhos também, gente. Preste atenção quem é mãe, né? Eu sei que é um trabalho árduo, né, pra gente, né? A gente tenta, né, colocar nós mesmos em ordem, né? Em ordem espiritual, né, em ordem de atitude, mas a gente precisa também, né, educar para que nossos filhos não tenham isso na vida deles. Olha só, Eclesiastes 10, versículo 18. Pela muita preguiça se enfraquece o teto. Pela frouxidão das mãos goteja a casa. Olha só, aquela casa, quando ela não é cuidada, não sei se você já viu, aquela casa que a pessoa, né, não tem zelo pela própria casa, vai se acabando os móveis, o teto vai pingando as coisas, e as paredes vão ficando manchadas, né, e a pessoa não toma atitude. Realmente é muito triste você ver isso aqui também. Deus falando na própria palavra que ele não aprova isso, gente. Provérbios 13, verso 4. A alma do preguiçoso deseja e coisa alguma alcança, mas a alma dos diligentes engorda. Olha só o diligente, olha, mais uma vez, né? Coisa importante ser diligente. Provérbios 12, verso 27. Diz assim a palavra do Senhor. O preguiçoso não assará a sua caça, mas o bem precioso do homem é ser diligente. De novo, gente, né? Provérbios 15, 19. Foram muitos versículos que eu separei. O caminho do preguiçoso é como a sebe de espinho, mas a vereda dos retos é bem igualada. Só coisa ruim na vida do preguiçoso. É espinho, é casa caindo na cabeça, é falta de recurso. Provérbios 18, verso 9, diz assim. Também o diligente na sua obra é irmão... também o negligente na sua obra é irmão do desperdiçador. Aqui ele está falando sobre a pessoa que é negligente, né? A pessoa que não é atenta naquilo que faz. Também é amigo do preguiçoso, né, gente? Provérbios 21, verso 25 e verso 26. Por que é importante a gente ler tudo isso? Né? Por que é importante ler o livro de Provérbios? Porque ele vai despertando a gente. Sabe, irmãos, o livro de Provérbios são 31 capítulos, né? O mês que tem 31 dias, você consegue ler todo dia um Provérbios, um capítulo, né? E dentro dele estão espalhadas várias palavras de sabedoria. Por isso que é importante, Deus colocou muitas aqui para que a gente pudesse combater esse mal da preguiça. Provérbios 21, verso 25, verso 26, diz assim. Quanto ao soberbo e presumido, zombador é seu nome. Trata com indignação e soberba. O desejo do preguiçoso mata, porque suas mãos recusam-se a trabalhar. Eu leio um verso antes. Versículo 26 diz: o dia todo a vida cobiça, mas o justo dá e nada retém. Aqui fala, né, do preguiçoso, né? O desejo do preguiçoso mata.
né? Porque ele nunca consegue, né? Ele não quer trabalhar e ele fica só desejando e nunca consegue, né? Fica só naquela história do sonho, né? Fica só sonhando. E o Senhor te chamou não apenas para sonhar, mas para realizar. Amém? Provérbios 24, verso 30 até o 34. Provérbios 24, vamos ler aqui. Passei pelo campo do preguiçoso e junto à vinha do homem, falto de entendimento. Eis que toda estava cheia de cardos e a sua superfície coberta de urtigas, e a sua parede de pedra estava derrubada. O que eu tendo visto, considerei e vendo, recebi instrução. Porque um pouco de sono, adormecendo um pouco e cruzando as mãos um pouco para estar deitado, assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. E assim, meus irmãos, são muitos versículos, né? Para não me tardar e não estender muito, vou parar por aqui, mas se você quiser pesquisar, só o que você vai encontrar na Bíblia, né? E principalmente no livro de Provérbios, são versículos que falam contra a preguiça, contra esse mal. Agora, o item 3 que eu quero compartilhar com vocês é que Jesus abençoou o trabalho. O Senhor Jesus, quando esteve entre nós, ele abençoava o trabalho, ele se admirava, né, a respeito do trabalho. Você vê que ele não procurou pessoas desocupadas para virem o servir, mas ele procurou pessoas trabalhadoras. Embora o trabalho de alguns fosse simples aos olhos de outros, mas ele valorizava pessoas que tinham nessa vontade de ganhar o pão de cada dia, trabalhando, pessoas esforçadas, como nós vemos até os pescadores que ele chamou, eles estavam trabalhando. Deus não chamou ninguém desocupado, mas ele foi atrás de pessoas que trabalhavam, pessoas que se esforçavam. E certo dia aconteceu algo que eu achei muito interessante, tem aqui na palavra de Deus, né? Os pescadores, né, os seus discípulos, eles passaram a noite inteira pescando e eles não tinham conseguido nenhum peixe. E eu vou agora ler com vocês essa passagem que está em Lucas capítulo 5. Vou ler aqui do versículo 4 até o versículo 7. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas por que mandas, lançarei a rede? E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudar. E foram, e encheram ambos os barcos, de maneira tal que iam quase a pique. Aqui a pesca maravilhosa. Nós vemos um momento onde o Senhor Jesus, ele instruiu aqueles pescadores que tinham passado a noite toda trabalhando. Porém, eles se encontravam frustrados. Eles pelejaram a noite inteira, né? Passaram a noite em claro dentro do mar mar da Galileia, jogando as redes no frio, e não conseguiram, não tiveram êxito no seu trabalho. Mas o Senhor, você vê que os olhos os olhos de Deus, eles são sensíveis a observar a lida de cada um, a dificuldade que os servos dele, que os discípulos deles passam na vida, né? Assim como Deus também olha para mim e olha para você que está ouvindo essa mensagem. Deus sabe a luta que você tem na sua vida para trazer o pão de cada dia para a sua casa. Aqueles dias que você está triste, que você fica desmotivado, porque você tem trabalhado muito e não tem tido o retorno que você esperava, né? Que foi o caso desses discípulos. Mas eu quero te dizer uma coisa, que os olhos de Deus estão sobre a tua vida. O Senhor, ele tem algo a te revelar, né? E o Senhor valoriza o teu trabalho. O teu trabalho, mulher, que você está agora
ouvindo essa palavra, você que é dona de casa, você que se esforça da sua maneira para ver tudo acontecendo da melhor maneira possível dentro do teu lar, com a tua família. Quero te dizer que, embora você pareça até como um desses discípulos que passou a noite toda jogando a rede, né, mas não veio o peixe, né, ali da recompensa, às vezes da que as pessoas possam te honrar e entender que você estava trabalhando, mas eu quero te dizer uma coisa, o Senhor Jesus é na tua vida. E o Senhor tem algo a se revelar a você. O seu trabalho é importante. Ele chama pessoas trabalhadoras para a sua obra. Ele chamou esses discípulos e depois ele mostrou um grande milagre na vida deles, né? Em meio àquela situação de aparente derrota, né? Que passaram a noite toda daquela forma. Jesus falou para eles, né? Que eles voltassem para o mar. Olha só. Ele disse: faze-te ao mar alto e lançar as redes para pescar. Lance as tuas redes no mar alto, volta agora e lança. Né? E Simão Pedro falou: mestre, havendo trabalhado a noite toda, né, nada apanhamos. Você quer, Senhor, que a gente volte até lá, ainda depois de tudo isso? Mas pela tua palavra, debaixo da tua palavra, né, como o Senhor revelou dessa forma, nós iremos voltar. Nós iremos lá. E assim, eles obedeceram a palavra de Deus e foram, né? Então, muitas vezes a tua bênção vai vir na tua persistência no teu trabalho, na tua insistência de aprender, na insistência de você romper com a sua dificuldade, de você encarar mais uma vez o desafio que foi difícil, né, você ter passado e não ter tido resposta, mas eu quero te dizer que Deus tem uma bênção sobre a tua vida. E muitas vezes nós somos testados na nossa persistência, na nossa perseverança, mas na nossa perseverança está a nossa bênção. E assim eles voltaram debaixo da palavra de Deus, né? Daquela revelação que eles receberam do Senhor Jesus. Eles foram lá e jogaram a rede. E o Senhor abençoou muitíssimo. Então, às vezes, você não vai ser bem-sucedida na primeira porta que você bate, nem na segunda ou na terceira, mas de repente na quarta porta está uma bênção abundante. Por isso, não esmoreça. Vamos seguir adiante. Deus tem bênção. Não passou na primeira prova? Estuda para a segunda. Não passou na segunda? Tenta a terceira. Deus é contigo. Vai chegar a hora que você vai passar. Vai chegar a hora que o Senhor Deus vai abençoar o seu trabalho, aquilo que você tem se esmerado e você tem consultado a Deus. Você vê que os discípulos, eles estavam ali perto do Senhor. Então é importante, né? Como eu falei dos outros passos, nós estarmos sempre juntinhos do Senhor, temendo a Deus, em aliança com Deus, para que a gente possa, né, realmente chegar no nosso objetivo. E o nome do Senhor ser glorificado, né? Porque tudo que Ele faz em nossas vidas é para a glória dEle. Nunca esquecendo de devolver a glória ao Senhor, de dar a glória a Deus. Amém? E para finalizar nosso meditar, né? Vamos para João, capítulo 11. João 11 fala do momento em que Jesus foi fazer um grande milagre. Jesus poderia muito bem ter pego esses peixes todos e feito levitar de uma vez, assim, do mar. Vocês passaram a noite toda pescando, não conseguiram? Pera ainda. Ele faz assim, ó. Vem, peixes. E assim os peixes vêm friviando, assim, para a beirada d'água, né? E ali eles pegarem, eles ficarem maravilhados pegando aqueles peixes. Porque Jesus tem poder sobre tudo, sobre todas as coisas. Mas Deus tem um mistério com o trabalho, de abençoar o trabalho. Por isso eles voltaram lá e jogaram a rede. Deus, ele podia ter feito assim, de uma maneira mágica, ter até peixe chovido do céu, né? Tem até um desenho animado que é tá chovendo hambúrguer, né? Não sei se vocês já viram, né? Deus poderia fazer chover peixe, como ele fez no deserto, vir chover as codornizes ali para o povo, né, comer, chover pão. Sim, Deus pode, Deus tem poder para todas as coisas, mas nesse momento você vê que Jesus, ele nos leva a uma lição maior de vida. Ele quer, sim, ele quer abençoar o nosso trabalho, o trabalho das nossas mãos. Em João, capítulo 11, né, fala de um momento em que ele foi até a cidade de Betânia.
E aconteceu um grande milagre lá, né? Que é a ressurreição de Lázaro. E quando ele estava de frente para o túmulo, né? Para o lugar onde tinham colocado o corpo de Lázaro, ele falou no versículo 39, tirai a pedra. Marta, a irmã do defunto, disse, Senhor, já cheira mal, porque já é 4 dias, né? E aí, seguindo, o versículo 41 diz que tiraram, pois, a pedra. E depois que tiraram a pedra, Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou por me haveres ouvido. E assim ele foi e determinou, não é? Que Lázaro viesse para fora. E aconteceu o grande milagre. Você vê que Jesus, ele tem poder sobre a morte. E ele tinha poder também para determinar a pedra saia da frente, né? E fazer de uma maneira também sobrenatural isso. Ele andava por cima do mar. Ele andava por cima das águas. As águas para ele era como se fosse um chão batido. Quanto mais ele removeu uma pedra de canto. Mas também dentro dessa história nós vemos que muitos milagres passam pelas mãos dos homens também, através de atitudes. Você vê que a irmã de Lázaro ainda questionou, Jesus, para que tu manda eu remover essa pedra? Já faz 4 dias que ele morreu, ele está fedendo. Ou seja, isso é uma coisa absurda. Mas é nesses absurdos que você julga que Deus vai fazer milagre na sua vida. Se você estiver debaixo da orientação de Deus, obedeça ao que Deus determina, faça a sua parte, tira a pedra do seu caminho. Comece hoje, a partir de hoje, né? Comece e não demore, seja diligente, seja rápido na sua decisão. A sua decisão vai fazer a diferença. A decisão de você tomar uma atitude na sua vida para a mudança, né? Uma atitude na sua vida espiritual, na sua forma de enxergar as coisas. Vai desde as pequeninas até as maiores. Chegou em casa, viu louça suja, vá lá e lave. Viu que tem lixo, vá lá e tire. Viu que está desarrumado, vá lá, arrume a cama, dobre os lençóis, arrume o guarda-roupa. As coisas pequenas, irmãos, que vão fazendo a diferença nas maiores. Se você não fizer das pequenas, só quiser fazer as grandes, você não vai conseguir. É uma construção. Deus quer modificar o seu caráter. Deus quer mudar o nosso caráter. Deus quer nos fazer cidadãos do céu. Mulheres e homens de Deus, diligentes, chamados, capacitados para a boa obra do Senhor nessa terra, prósperos, prósperos, prósperos em tudo. Amém? Prósperos, né? Que Deus ele possa abençoar a tua vida, né? A tua casa, a tua família, a tua mente e que você seja uma grande árvore frutífera, cheia de frutos, né? Que possa produzir a 100 por 1. A 100 por 1, sabe? Isso aqui se chama também prosperidade, né? Uma árvore que produz a 100 por 1. E essa é a palavra do Senhor, a promessa de Deus para nossas vidas, para todo aquele que crê e se agarra e toma atitude para receber o seu milagre, a sua promessa. Amém? Que Deus abençoe. Finalizamos agora a palavra, mas vai ter muito mais nessa noite e com muito poder de Deus aqui na Igreja do Senhor Jesus, a partir das 7 horas, aqui na Avenida Washington Soares, 7600. Aguardamos você hoje para o segundo dia do nosso seminário, né, que vamos fazer hoje sobre prosperidade, à luz das Escrituras. E o Senhor tem muito mais para realizar na sua vida. Deus abençoe a todos e até mais tarde.